A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais um podcast de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na podcast de hoje nós comentaremos a última lição do trimestre das lições bíblicas jovens, que tem como título Deus provê o escape. Amém? Dando prosseguimento ao nosso estudo bíblico e encerrando hoje a lição desse segundo trimestre, a qual nós falamos o perigo das tentações. E hoje iremos fechar com chave de ouro com esse tema importantíssimo também, que é Deus provê o escape. Em todas as lições anteriores, exceto a primeira, no caso, nós falamos bastante de alguns personagens, ao qual culminou com Cristo, no caso, que foi as 3 lições em sequência, falando sobre a tentação que Cristo sofreu no deserto e as armas que ele não deu. E na lição de hoje nós vamos fazer um resumo. Antes de iniciarmos nossa lição, meu irmão, nós também estamos disponibilizando aqui uma revisão geral do trimestre, ou seja, é um teste online, além do teste da disciplina, o teste da lição, nós também estamos disponibilizando um teste geral, ou seja, um teste desde a primeira lição até a 13ª, é uma revisão geral, todas de alternativa, que dá para você fazer online, e também estaremos disponibilizando o PDF para que os irmãos assim que desejar fazer o teste online de maneira física em sua sala de aula. E claro, como essa lição vai ser falada no próximo domingo, antes do domingo, lá para quinta ou sexta-feira, nós estaremos disponibilizando também o gabarito em PDF para os irmãos que assim aplicar em sua sala de aula, amém? Então vamos lá para a lição de número 13 das lições bíblicas jovem, última lição desse segundo trimestre. Deus provê o escape. Então nessa lição aqui, meu irmão, o autor da lição, como nós estamos falando, falou bastante sobre tentações, sobre algumas pessoas, alguns personagens que caíram em tentação e outras que resistiram e venceram a tentação. Isso nós estudamos na primeira aula, que ser tentado não é pecado, mas ceder à tentação, isto que é o pecado. Então, na lição de hoje, vamos ver alguns elementos fornecido por Deus, fornecido por Cristo e deixado para a sua igreja, para seus servos, ao qual é possível sim resistir à tentação. O primeiro tópico da lição, o autor vai falar sobre o exemplo do povo de Deus no deserto. Ele vai falar no primeiro subtópico já sobre esse povo do deserto, porque ele foi citado, teve uma lição específica para o povo no deserto, e vemos que quando Cristo resiste à tentação, ele sempre direciona para o povo de Israel quando estava peregrinando pelo deserto, conforme está registrado nas Sagradas Escrituras. Então aqui, meu irmão, porque a leitura bíblica em classe foi lida no livro de Coríntios, e ali Paulo está fazendo uma referência ao povo que quando saiu do Egito, aquele povo que era obstinado, como a palavra de Deus fala, de dura serviço, ou seja, que não se curvava perante Deus, embora Deus tenha feito milagres, maravilhas, mas eles sempre voltavam as costas para Deus. Então era um povo, sim, de difícil trato. E Paulo começa falando sobre isso para os seus leitores, que como esse povo foi tão obstinado que via as maravilhas de Deus acontecendo em suas vidas, vendo Deus suprir sempre as suas necessidades, mas em qualquer momento de dificuldade, em qualquer momento de obstáculo, voltava-se contra Deus. E Deus vem e fala que era povo obstinado de dura serviço, porque Deus fez tantas coisas para ele, porém eles se tornaram idólatras, se tornaram prostitutos, murmuraram, e Deus estava mostrando isso para o povo, que Deus era Deus que supre, que cuida, que guia, mas o povo, meu irmão, na primeira adversidade voltava-se para trás, e isso fazia o quê? Tentavam ao Senhor, seu Deus. Isso nós falamos também quando falamos sobre a lição de Cristo. Aí o autor vai prosseguindo falando que a tentação é humana. Ele vai seguindo falando sobre o que Paulo está escrevendo ali, que Paulo está falando que o povo, quando sai do Egito, eles todos passam para o mar, e todos comeram desse mesmo manjar, beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguiu. E Paulo é bem enfático, e a pedra era Cristo. Olha como Cristo, meu irmão,
já está simbolizado, já está como figura desde a saída do povo do Egito. Então, todos eles beberam essa bebida e dessa pedra espiritual que era Cristo. Ainda assim, eles foram tentados e pecaram contra Deus, meu irmão. Por quê? Porque a tentação é humana. É o que fala, meu irmão, o nosso texto principal, que não veio sobre vós tentação, senão humana. Por que senão humana? Porque até quando o diabo tenta, até quando o inimigo tenta, ele lança a armadilha, vamos falar como armadilha, lança a tentação, lança o desejo. Só que o que ele lança, meu irmão, nós falamos sobre isso ao longo deste trimestre, está de acordo com a necessidade que cada um tem. Por isso nós falamos que a tentação de uma pessoa A é diferente de uma pessoa B, porque uma pessoa a tentação dele, o ponto fraco, vamos falar assim, dele, é ser caído para as coisas deste mundo em relação a buscar riqueza, a ter bens, a galgar status social dentro da sociedade. Então a tentação dele vai ser esta provavelmente, porque o diabo vai agir, meu irmão, quando naquilo que você sente necessidade. Foi assim que ele fez com Cristo. Cristo passou 40 dias no deserto com fome. E depois de 40 dias, o que é que ele age na vida de Cristo na primeira tentação? A necessidade primária daquele momento ali, que era fome. Cristo estava com fome, então ele vai tentar na necessidade que o homem tem. Então a tentação, ela é humana. O diabo lança. Mas quando o homem cede, é porque ele abriu brecha e cedeu para satisfazer a sua necessidade naquele momento. Conquanto Deus, meu irmão, provê sempre o escape. E Cristo veio e mostrou isso, que é possível sim resistir à tentação. E o autor vai prosseguindo falando que Deus é fiel. Porque na leitura que os irmãos João lê no texto principal, fala isso. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima das vossas forças, ou acima do que não podeis suportar. Antes, com a tentação, dará o escape, para que possais suportar. O versículo já fala tudo de 1 Coríntios 10, 13, já fala tudo, meu irmão, que Deus é fiel, a sua fidelidade não varia, por isso a sua palavra fala que mesmo que venhamos a ser infiel, ele contudo permanece fiel, porque Deus, meu irmão, ele é fiel, ele não deixa ninguém à própria sorte. Então, para sermos, meu irmão, vitoriosos, para galgarmos a vitória e não cedermos à tentação, nós temos que ter esta certeza que quando vem a tentação, tenha certeza, ninguém vai ser provado, tentado além do que podeis suportar. Isso é muito claro na Bíblia. Olha só, quando Jó foi tentado, foi provado por Deus e tentado pelo diabo. O que foi que aconteceu? Deus permitiu a tentação e foi até o limite. Por quê? Porque Deus sabia que Jó não iria ceder à tentação. Deus conhece cada um de seus filhos. E se Jó passou por todas aquelas dificuldades, apertos, problemas, meu irmão, que acometeram na sua vida, porque ele era capaz de resistir. Mas quando nós vemos agora Cristo falando com Pedro, Cristo fala para Pedro: olha, Pedro, o diabo pediu para se andar com a tua vida, mas eu não permiti. Por que Cristo não permitiu, meu irmão? Porque Cristo, Deus, não deixa ninguém ser tentado além daquilo que ele pode suportar. Então, as dificuldades, quando vêm, as provações de Deus e as tentações que vêm do inimigo e da própria natureza humana, está mostrando que você está passando por isso porque você pode suportar. Ninguém é tentado acima daquilo que não pode, meu irmão. A palavra de Deus é bem clara. Nesta passagem do apóstolo Paulo, quando ele escreve aos 1 Coríntios, no capítulo 10, que é o texto da leitura bíblica, que é o texto bíblico com o qual nós estamos
estudando na lição de hoje, porque está inserido essa parte quando fala que Deus que provê o escape, Paulo dá algumas, vamos falar assim, algumas orientações para resistir à tentação. E toma como exemplo esse capítulo 10 de 1 Coríntios. E a primeira orientação que ele dá é fugir da idolatria. Ele deixa bem claro isso em 1 Coríntios 10, 7, para fugir da idolatria. E o que vem a ser idolatria, meu irmão? Porque nós, como falamos idolatria dentro dos círculos cristãos e evangélicos, muitas pessoas já imaginam em sua mente uma pessoa prostrada diante de uma imagem, ou seguindo, andando, levando uma imagem. Mas isso é também idolatria. Mas a idolatria, meu irmão, que acontece em nosso meio, isso acontece em nosso meio, a idolatria que nós chamamos de idolatria do coração. E o que é essa idolatria de coração? É aquilo que você colocou no seu coração, está ocupando o lugar de Deus. E ninguém vê. Observe só, a pessoa vem para a igreja, faz parte de conjunto, de coral, de banda, de grupo de louvor, pode fazer parte de qualquer coisa, está vindo para a igreja, mas o seu interior, ele tem ali enraizado em sua vida alguma coisa que está tirando Deus do centro. E a lição vem para nos mostrar isso, para nós fugirmos da idolatria, meu irmão. Às vezes alguém tem como seu senhor o seu status social na sociedade ou na igreja. Que tem pessoas que têm um ofício e ele idolatra o ofício que ele tem dentro de si. Há pessoas que têm a idolatria dentro de si, é o filho, é a filha, é o esposo, é a esposa, que ama mais do que a Deus. Então, meu irmão, existem vários tipos de idolatria do coração. E cada pessoa, se não vigiar, vai tirar Deus do centro da sua vida. E quando se tira Deus do centro da sua vida, você está praticando idolatria. Quando você dá mais valor às coisas do que a Deus, seja qualquer coisa que seja, você está idolatrando aquela coisa, porque idolatria não está ligada apenas ao material físico, mas também está ligado ao subjetivo, meu irmão. É isso que a palavra de Deus nos ensina. E Paulo prossegue também falando que não nos prostituímos. Paulo aqui faz uma referência ao que se encontra no livro de Números. Provavelmente foi quando ali Balaão viu que não tinha como amaldiçoar o povo de Deus, e ele usa uma tática com o rei Balaque para que o povo viesse a cair em tentação. Era o que? Misturar, colocar mulheres, colocar homens, para que as pessoas começassem agora a se misturar e viessem a se prostituir. E foi isso que ele fez. Desvirtuou o caminho traçado por Deus para o que o povo seguisse. O povo caiu, meu irmão, em tentação. Observe que Deus não permite que Balaão amaldiçoe o seu povo, mas a bênção vem. Mas aquele homem que tem o coração voltado para as coisas deste mundo, que se chamava Balaão, vê uma maneira de fazer com que o povo se desviasse do caminho correto, que era o caminho de seguir a Deus pelo seu líder Moisés, e o povo cai em tentação. Então, meu irmão, Paulo está nos ensinando para fugir da idolatria, para não nos prostituirmos, e depois ele fala para não tentarmos a Cristo, meu irmão. Porque foi isso que o povo fez ali no deserto. O povo estava angustiado, sim, estava angustiado. Mas ao invés deles se humilharem e buscarem o Senhor, o que eles fizeram? Começaram a reclamar de Moisés e de Deus. Começaram agora a injuriar. E foi de maneira tal que queriam, teve problemas enfrentados ali, que eles queriam até matar Moisés. Veja só como a coisa foi grave, colocando tentação, tentando ao Senhor teu Deus. Por isso a palavra de Deus nos fala: não tentarás ao Senhor teu Deus. E Paulo prossegue encerrando, falando para não dar lugar à murmuração. O que é murmuração, meu irmão? Murmuração é aquele cochicho baixinho, tá falando baixinho no pé do ouvido, mas não é falando baixinho, falando coisas
sem importância não, é murmurando, falando entre os dentes, ou seja, é uma ação de um estado de pessoa que está mostrando insatisfação, e ele fica falando entre os dentes ali, com esse espírito de uma pessoa que está com o coração insatisfeito, que está com o coração irado, que está com o coração de rebelião, e isso foi o que o povo fez, não murmurei. Tem até um hino da Paz Cristã que fala, né? Em vez de murmurares, canta. Mas a palavra de Deus fala que Deus, meu irmão, em sua infinita misericórdia, ele concede um sumo sacerdote que já passou por tentações em tudo, mas que nunca pecou, ou seja, apontando para Cristo. O autor das cartas aos Hebreus fala sobre isso, porque seu sacerdócio era perfeito. E por ele é que nós somos orientados, meu irmão. Então, o que nós vamos concluir? Que Deus, por ser fiel, nos permite chegar até Ele. E por nos conceder graça e ajuda quando necessário, meu irmão, o ato de ceder à tentação se torna ainda mais grave. Por quê? Porque quando a pessoa cede à tentação, ela se torna ainda mais digna de um julgamento. Pois apesar de Deus prover o escape, olha só o que nós estamos falando, Deus sempre provê o escape. Cabe a cada um de nós estar atento para não desprezar os conselhos divinos e resistir à tentação. Meu irmão, então o julgamento se torna ainda mais grave. Por quê? Porque não vai ter desculpa. Porque ninguém é tentado além do que pode suportar. E com a tentação, Deus dá o escape. E o que Deus provê para a nossa vitória? A primeira coisa que Deus provê é o Espírito Santo que habita em cada um de nós. E o Espírito Santo está para ajudar o crente, meu irmão, mostrando que Cristo morreu, que Cristo ressuscitou e em breve vai voltar do céu para buscar a sua igreja. Mas com tudo isto, o crente deve buscar uma vida em santificação, sem a qual ninguém vai ver ao Senhor. Então o Espírito Santo habita em todo aquele que confessa a Cristo e professa o seu nome. O Espírito Santo fica batendo sim na porta, na consciência do ser humano, para mostrar que ele deve seguir a Deus em sua natureza, em sua essência, deve seguir a Deus com todo o seu ser, todo o seu entendimento. Deus também provê para nós a sua palavra. Nós falamos muito sobre isso quando falamos ali das 3 lições falando sobre Cristo, que é o que Deus nos deu, meu irmão. Hoje nós temos a palavra, a Sagrada Escritura, que é Deus, o manual de Deus para o ser humano, para seguir vitorioso, fazendo a vontade dele aqui na terra. Quando nós falamos sobre Cristo, nós falamos bastante sobre isso, sobre a palavra de Deus, que foi isso que Cristo usou para resistir ao diabo. Cristo não usou de sua prerrogativa divina, mas ele usou daquilo que nós temos ao nosso alcance, que é a sua palavra. Mas como é que eu vou fazer, combater, resistir à palavra? É eu andar com a Bíblia na mão, debaixo das axilas, na minha mochila, na minha bolsa? Não. A palavra tem que estar, meu irmão, entranhável dentro de nosso coração. E para isso nós temos que ler, estudar, meditar nela de dia e de noite, meu irmão, para quando vir um dia mal, possamos resistir. Porque a palavra de Deus nos fala que ela é a espada do Espírito Santo. E a fé que nós temos em Deus, nós temos a certeza que Deus providencia sim o escape, porque Ele é o provedor de nossas necessidades. E diante disso, nós temos a certeza, meu irmão, que Deus está conosco. Deus sempre, meu irmão, está conosco. Por isso a palavra de Deus tem de bom ânimo. Porque eu venci o mundo. Deus não está dizendo que porque ele venceu eu vou vencer, não. Ele está dizendo que ele que venceu. E se nós estamos nele, somos vencedores também em Cristo. Então nós temos que ter fé na providência de Deus. E essa, meu irmão, são as armas, é aquilo que Deus provê para alcançarmos a vitória. É o Espírito Santo, meu irmão, que quando aceitamos começa a habitar dentro de nós a palavra de Deus que foi nos deixada e a fé que nós temos na providência de que Deus faz acontecer.
E o terceiro e último tópico, o autor vai falar sobre o escape. Ele vai falar que nós não devemos subestimar o inimigo. É óbvio que não se deve subestimar o inimigo, porque ele é astuto. Por isso a Bíblia fala, para que podeis resistir às astutas ciladas do diabo. Meu irmão, além de ser cilada, que cilada já é uma coisa que vem para fazer você cair, a palavra de Deus fala que são astutas. Então, meus amados irmãos, muito cuidado quando estivermos sendo tentados, passando por dificuldades, porque, meu irmão, tenha certeza que é uma astuta cilada. Olha só, não é só cilada, é astuta cilada. Por quê? Porque ele vai agir justamente nas nossas fraquezas. É quando nós tivemos mais em necessidade é que ele vai agir. É como nós falamos. Às vezes nós temos dinheiro contadinho, R$ 20. Vou lá no mercado, a gente faz a compra contando já na mente para ver, para dar certinho aquilo. E quando o caixa vai passar o troco, você dá os R$ 20 e não vai sobrar nada. E ela faz a conta errada e volta para você R$ 10. Rapidinho vem na sua mente, esse dinheiro dava para eu comprar mais aquele outro. Porque é justamente ali que ele vai agir, meu irmão. Nas suas necessidades, naquilo que você está precisando naquele momento. Pode ser dinheiro, pode ser um sentimento emocional que você esteja ali carente, pode ser. As pessoas hoje tem pessoas, principalmente jovens, que almejam a sua bênção, né? Uma companheira, um companheiro que venha namorar, noivar e casar. E quando isso é externado, o inimigo também vê isso, meu irmão. Ele vai lançar seta para que você saia da vontade de Deus. Então, meu irmão, não subestime o inimigo, porque ele vai agir nas nossas fraquezas, nas nossas necessidades, vai fazer de tudo para que o homem venha a sair da presença de Deus. Então, meu irmão, não subestime o inimigo. E também evite ficar só. Esse de evitar ficar só, meu irmão, é estar ausente da comunhão dos santos, meu irmão. Tem que estar em comunhão com o corpo de Cristo. O corpo só é corpo quando está tudo integrado. Se retirar o dedo da mão, meu irmão, aquele dedo deixa de ser corpo. Então, uma pessoa, meu irmão, ele não pode viver a parte de uma congregação, a parte de um círculo de comunhão entre os irmãos. Ninguém é igreja sozinho. Porque as pessoas hoje em dia, nessa modernidade exacerbada que tentam afastar e, e tirar o valor da igreja de comunhão, falando que a igreja sou eu. Não, você faz parte da igreja. Ninguém sozinho é igreja. A palavra igreja sempre remete à assembleia, à união de pessoas, a grupos. Então, meus amados irmãos, estar só é isso, é estar parte da comunhão. Uma mão, quando é decepada e tirada do corpo, ela deixa de ser corpo. Ela não faz parte do corpo. Isso é bem claro. Imagine só você achar uma mão em algum lugar aí. Você vai dizer que achou um corpo? Não, você vai dizer que achou uma mão. Você vai dizer que achou uma mão. A gente vê casos de violência que acontece que as pessoas arrancam a cabeça de outras pessoas. Até como fazia até na antiguidade. E quando se achava a cabeça, dizia o que? Achamos a cabeça, mas não o corpo. Porque para ser corpo tem que estar ligado dentro do corpo, meu irmão. Então ninguém isoladamente é igreja e ninguém isoladamente consegue viver em comunhão. A comunhão se dá em grupo, em assembleia, que é o significado da palavra igreja, união de pessoas. E por fim, o autor encerra falando sobre estar vigilante, não apenas orar. Porque isso Jesus falou, né? Jesus falou como vigiai e orai, para que não entrais em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele diz primeiro vigiar. E vigiar é isso, é estar alerta, estar atento.
percebido sobre as coisas ao nosso redor, vigiando, sede vigilante. Por isso Cristo alerta que nós devemos sim orar, devemos sim, mas devemos vigiar. E essas duas coisas devem ser feitas na mesma medida, meu irmão. Não só orando, porque aquelas pessoas que só oram e não vigiam, certamente vai ceder à tentação. E é isto que acontece, meu irmão. Quem nunca ouviu falar, nunca viu, vamos falar assim, dentro de uma congregação, uma pessoa que ora, que as pessoas olhavam, é mulher de oração, é homem de oração, mas caiu. Sabe por quê, meu irmão? Porque não vigiou. Por isso a palavra é clara: vigiai e orai. Tem gente que ora, mas não vigia. E quando não vigia, a tentação vai vir, vai cair, porque não vigia. Nós falamos sobre isso quando falamos sobre a tentação de Cristo, meu irmão. Cristo foi ungido pelo Espírito Santo. Deus falou que era o Filho amado e Cristo foi para o deserto, meu irmão, depois de jejuar 40 dias. O inimigo vem e tenta, observe só que não adianta, meu irmão, ficarmos em jejum, não adianta ficarmos em oração se não vigiar. E Cristo vigiou porque o inimigo veio e tentou. Tentou e Cristo resistiu porque estava vigilante, meu irmão. Então não pense, meu irmão, que porque você orar muito, o inimigo não vai agir na sua vida. Porque você jejuar muito, o inimigo não vai agir na sua vida. Vai sim. Vai sim, porque você tem que vigiar, vigiar e orar. É como se fosse duas asas do avião. Só oração, o avião com uma asa só, ele não voa, meu irmão. Tem que ter as duas, então tem que ter a vigilância e a oração. Então, meu irmão, assim nós estamos encerrando a lição 13 das lições bíblicas jovens e encerrando também a lição do trimestre, a qual falamos sobre o perigo das tentações. Um trimestre maravilhoso que nós percebemos, como o autor fala no subtítulo, né, que é as orientações da palavra de Deus de como resistir e ter uma vida vitoriosa. Então hoje nós estamos encerrando a lição de número 13, Deus proveu o escape, e encerrando também o trimestre. Não esqueça, como nós falamos no início, que na descrição desse vídeo nós vamos ter um teste online da lição, bem como o seu PDF, bem como o teste que é a revisão geral de todo o trimestre, ou seja, perguntas da lição 1 até a lição 13 para os irmãos aplicarem em sua sala de aula, amém? Aqueles que quiserem imprimir, está em PDF, e aqueles que forem fazer online, pode passar o link para os irmãos fazerem na sala de aula. Que Deus abençoe os irmãos e até o nosso próximo trimestre, se assim o Senhor permitir.